como um espaço de construção e não apenas de destruição. Que eu acho que essa coisa, essa política intoxicada, né, de muita ambição do poder pelo poder, isso é muito ruim. Eu aprendi com o Chico e com muitas pessoas que foram meus mentores, né, essa política com P maiúsculo, que eu acho que é muito boa para o país e para o mundo. Senadora, como incentivar o desenvolvimento sem precisar prejudicar o nosso planeta? É o grande desafio da humanidade nesse início de século. Até agora nós nos desenvolvemos em cima de uma visão duplamente errada, de que os recursos naturais eram infinitos e de que o desenvolvimento era um processo natural e linear. Hoje nós sabemos que os recursos naturais são finitos, que o uso insustentável desses recursos podem levar à sua escassez e a escassez desses recursos pode prejudicar o equilíbrio da própria vida no planeta, como é o caso do que está acontecendo com a mudança da temperatura em função da alteração do sistema climático. A escassez dos recursos naturais pode nos levar a prejuízos enormes no que diz respeito aos processos econômicos. Há uma estimativa de que podemos perder entre 20% e 30% do PIB do planeta se continuar o aquecimento global. Então nós estamos diante de uma crise sem precedentes, que é a crise ambiental. Eu chamo uma espécie de Armagedon ambiental. A crise de todas as crises, a partir da qual, se nós não resolvermos o problema das mudanças climáticas e passarmos de 2 graus nesse aumento de temperatura, a gente pode entrar num processo de declínio e com isso desconstituir as condições que viabilizam a vida na Terra. Isso não é algo, meu Deus, eu não consigo nem imaginar tudo isso. Então o grande desafio é a mudança de modelo de desenvolvimento. Primeiro, ter a consciência de que os recursos naturais são finitos. Segundo, de que esse modelo é um modelo predatório que leva à finitude das condições que promovem a vida no planeta. E o terceiro passo é o que fazer para mudar isso. E a ideia que surgiu a partir da década de 80 é a ideia da sustentabilidade, ou seja, usar com sabedoria os recursos, manejar esses recursos de forma tal que eles possam ser utilizados hoje para atender às nossas legítimas necessidades, sem prejudicar os direitos daqueles que ainda não nasceram. E aí eu gosto muito da metáfora de Abraão, que com 100 anos plantou um bosque em Beceba, ou seja, sinalizando um compromisso de uma aliança intergeracional. Eu não estou preocupado apenas comigo, eu estou preocupado com meus filhos, com os meus netos, com aqueles que ainda não nasceram. Senadora, eu gosto muito de uma frase que a senhora usa, dizendo que é discrepante dizemos que amamos o Criador sem cuidar da sua criação. Como que a senhora identifica uma pessoa que tem essa consciência? É raro isso ou não? Nós estamos muito distante de adquirirmos uma consciência conservacionista? Eu acho que nós estamos num processo avançado de conquista dessa consciência. Como eu disse, até bem pouco tempo, a gente tinha aquela visão equivocada de que o homem deve dominar a terra e tudo que nela há de forma descuidada, né? E eu gosto muito da palavra de Jesus, quando ele diz que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Porque da mesma forma que lá no Gênesis diz, né, no versículo 28 do capítulo 1, que o homem deveria dominar a terra e tudo que nela há, lá no Gênesis 2, no versículo 15, ele diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, ou seja, para cultivar e cuidar. Esse cuidado foi esquecido durante muitos anos. E agora, não é, nós estamos resgatando o princípio do cuidado. Essa consciência começa a surgir em todos os setores, nas empresas, dentro da academia já há mais tempo, dos movimentos sociais e dentro das igrejas também. Agora, de fato, às vezes eu fico pensando, por que só agora que a gente está despertando para isso, né? Se sempre esteve lá, já estava lá no Gênesis, no Pentateuco, todos os cuidados com a natureza, com as florestas, com os animais, o cuidado com as riquezas que Deus nos deu, o jardim do Éden, que tinha toda a harmonia, né? E que foi quebrada com a queda dos nossos primeiros pais. Essa consciência tem sido aumentada. Agora, o que precisa acompanhar essa consciência é a mudança de atitude. Porque às vezes até você tem a consciência, mas continua com os velhos hábitos, não é? E eu sempre digo, é muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no seu próprio ambiente, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, na sua rua, na sua comunidade.
Senadora, a senhora acredita que o assunto do meio ambiente é de responsabilidade de todos nós? Quanto mais os cristãos, né, que dizem que amam o Criador, como é que a senhora vê o envolvimento da igreja nessa questão que é tão importante? Bem, primeiro eu vejo como uma responsabilidade dupla. A responsabilidade como indivíduo, porque cada um deve cuidar, não é, da natureza, porque ela é a base do nosso desenvolvimento, é ela que promove o equilíbrio para que estejamos aqui. Agora, a igreja tem um papel fundamental, até porque, como eu digo, é uma contradição você dizer que ama o Criador e não respeitar a criação. E tanto é assim que tudo já está lá no Pentateuco, né? Tem um versículo, acho que é no livro do Levítico, que diz que quando você achar uma ave com os filhotes, não deveria matar a mãe com os filhotes. Quando você conquistar uma cidade, você não deveria derrubar o seu arvoredo. Tem uma série de medidas e de cuidados com o meio ambiente que estão presentes ali dentro dos próprios ensinamentos da Bíblia. E, no meu entendimento, a tradução de tudo isso é você ser capaz de ter uma escola bíblica dominical que, ao falar de determinados temas, você coloca ali a preocupação com a natureza, com a proteção do meio ambiente. Às vezes você tem comunidades que não têm saneamento básico, às vezes você tem comunidades rurais que não têm a mínima orientação para o uso de agrotóxico. A igreja tem um papel importante na formação do cidadão e da cidadã ambientalmente responsável, socialmente responsável, né? Até porque no livro de Romanos está dito que toda a criação geme esperando ser resgatada. O resgate não é só para o ser humano. Quando nós caímos, junto com os nossos primeiros pais, lá no Éden, toda a criação caiu, e caiu por nossa causa. Logo, a obra de resgate é para toda a criação, não apenas para o homem. Deus trabalha o tempo todo com a organização. Ele nunca mostrou, né, ao longo da história da sua criação, um momento de desorganização, de confusão. Como redimir o caos Brasilis? Em alguns momentos a gente vive momentos de verdadeiros caos na nossa vida política, social e até individual. E o Brasil acho que viveu um momento de grande caos, de desorganização, que foi quando perdemos a nossa democracia. Mas graças a Deus ela foi restabelecida, reconstruímos as instituições democráticas e hoje o que nós precisamos fazer é colocar essas instituições a serviço do combate de algumas mazelas que ainda nos perseguem, como é o caso da corrupção. Mas existe uma ordem no caos também, né? Dizem que existe o modelo caótico e o modelo caórdico. E eu espero que essa ordem possa também se estabelecer no caos, com um olhar mais cuidadoso das pessoas, né? Com um compromisso maior no estabelecimento da verdade, da honestidade, com uma participação mais efetiva da sociedade nos mecanismos de controle. E a igreja pode sim dar uma contribuição em tudo isso, na formação de uma visão crítica do cidadão, do cristão. Porque muitas vezes a gente aprofunda muito os valores morais, os valores da espiritualidade, mas no que concerne ao cuidado com a nossa participação política, esse assunto parece que vira um tabu, vira algo que a igreja até tem medo de tocar no assunto. E eu não estou falando em política partidária, eu estou falando de política com consciência, né? O cristão ele deve fazer as suas escolhas orientado por valores, o valor da honestidade, o valor do trabalho, da competência, do envolvimento daquele que vai ser o seu representante. Bem, senadora, eu gostaria de lhe agradecer pela sua presença e agradecer também pela pessoa que a senhora é. Uma brasileira ética, correta, íntegra. Obrigada. E eu quero, assim, como cidadã e todo o Brasil, eu quero continuar aprendendo com o seu amor pelo Criador e pela criação. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço poder interagir com você e os nossos telespectadores. Eu gostei muito da palavra que o irmão me disse ainda há pouco, né? De que essa luta em defesa do desenvolvimento sustentável é como se fosse uma luta de Davi contra Golias, onde o Golias é o modelo predatório e o Davi é o esforço do cuidado com a natureza, com a vida, o respeito pelo Criador e pela criação. Muito obrigada. E você, eu te espero em nosso próximo encontro.